Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que reina e para todo sempre. Aleluia. Olha o privilégio que você tem nesta noite, e de ouvir a palavra do Senhor, a palavra do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é poderoso. Aleluia. Ele é maravilhoso. Jesus é poderoso. Aleluia. Ele é poderoso para mudar a tua vida. Ele é poderoso para mudar a tua história. Aleluia. Abre teu coração nesta noite, para que a palavra de Deus venha entrar, porque a palavra tem o poder de libertar o homem dos seus maus caminhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Já está aqui a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E você que está nos assistindo aí por essa live, abre teu coração para que o Espírito Santo venha fazer a obra nesta noite. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que no livro de Lucas, capítulo 24 e o verso 49, a ordenança do Pai: ficai em Jerusalém, e até que venha a ser revestido de autoridade. Ficai em Jerusalém, e até que venha a ser revestido de poder. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, meu Deus, Pai e Espírito Santo. Nesta noite, Pai, eu quero apresentar esta obra, Senhor. Quero apresentar, Senhor, as nossas vidas. Quero apresentar, meu Pai, esta praça, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, aonde haver, Senhor, uma pessoa necessitada, Pai, precisando de uma restauração, precisando de uma libertação, precisando de uma cura, Pai, meu Deus, vai operando, Espírito Santo, vai operando, Pai, no nosso meio. Opera, Senhor, neste lugar, Espírito Santo. Me reveste, Senhor, da tua graça. E nesta noite, Pai, a tua palavra vai ser semeada, a tua palavra vai ser pregada, a tua palavra, Espírito da verdade, ó Rei da glória, Rei da glória, Espírito Santo de Deus, meu Deus, faz o teu mover, Pai, nas nossas vidas. Vai operando, Pai, no coração destas almas, Senhor. Liberta, Pai, aquele que precisa de uma libertação. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória, 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 glórias. Espírito Santo, Deus poderoso, fala conosco, Espírito Santo. Fala com a tua igreja, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Papai amado. Espírito Santo, Deus poderoso, Rei da glória. E diz assim a palavra de Deus, e no livro de Lucas, capítulo 12, o verso 35. E a palavra que o Espírito Santo quer falar nesta noite para o nosso coração
E diz assim a palavra do Senhor: esteja vosso corpo e as vossas candeias, acesas vossa candeia, e sede vós semelhante ao homem, e que espera pelo seu Senhor, ao voltar da festa de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo você possa abrir. Versículo 37. E bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. Em verdade eu afirmo que ele fará sentar no lugar à mesa, e ele mesmo, aproximando-se, virá. Um versículo de Lucas, meus irmãos, e o versículo 13, o verso 28, 29, aleluia. E muitos irão do oriente, do ocidente, e do norte e do sul, e se sentarão à mesa do reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus poderoso. O capítulo que nós lemos, meus irmãos, Jesus, ele vai nos alertar para que a sua igreja, ela venha ficar com a lamparina acesa. Jesus vai alertar o seu povo: esteja vigilante, seja, aleluia, como homem, quando ele vai sair para o casamento, ele vai sair para uma festa, e vai deixar o seu mordomo na porta à espera para que ele possa voltar. E quando ele voltar, o mordomo, o servo, ele vem abrir a porta para o seu Senhor. É quando vier o Senhor Jesus Cristo, quando ele vir arrebatar a sua igreja, quando ele vir buscar o seu povo, aleluia. Porque Jesus, aleluia, ele vai vir buscar o seu povo, irmão. E ele está dizendo nesta noite: bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, ele encontrar vigilante. Quando vier o Senhor, vem encontrar o servo na posição. Quando vier o Senhor, vem encontrar o servo permanecendo naquilo que Deus tem chamado, permanecendo naquilo que Deus tem colocado no seu coração. E o Senhor está nos alertando nesta noite: esteja com as suas lamparinas acesas, esteja pronto para ouvir a voz do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus poderoso. E aqui, meu irmão, eu quero começar a ministrar. Aqui eu quero começar a pregar, a falar da sua palavra, aleluia. Que no versículo de Mateus, e o capítulo 25, verso 1, aleluia. No capítulo de Mateus, capítulo 25, e o verso 1, aleluia. Jesus vai contar uma palavra lá. Esta palavra é comparada ao reino de Deus. E Deus ali, aleluia, vai falar para o seu discípulo. E Jesus vai contar uma palavra dizendo: o reino de Deus é semelhante 10 virgens, aleluia. Jesus estava falando que o reino de Deus era semelhante
Há 10 mulheres, aleluia, que estavam esperando o seu noivo, que estavam esperando, aleluia, o seu noivo voltar. A Bíblia diz, aleluia, que o reino de Deus é semelhante às 10 virgens, aleluia, que ela sai ao encontro do seu noivo. 5 dela era prudente e 5 dela era nécia, significado de louca. E a Bíblia diz que a 10, quando ela entra no salão para esperar o noivo, ela leva o seu azeite. As 10 estão com azeite, meus irmãos. Elas estão dentro da casa, estão esperando o noivo entrar, estão esperando o noivo vir. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que 5 era prudente e 5 era nécia. 5 estava preparada e 5 estava despercebida. 5 estava despreparada. Somente 5, irmão, estava vigilante, enquanto outras 5 estavam dormindo no sono profundo, aleluia, e não se prepararam, aleluia, para o encontro com o seu noivo. O Senhor está dizendo nesta noite, como foi falado no livro de Lucas, capítulo 12, o verso 35: esteja com as suas lamparinas acesas. Esteja, aleluia, com as suas lamparinas acesas, aleluia, porque quando vier o Senhor, Ele vem te encontrar com a lamparina acesa, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Se encha da presença, se encha da graça do Senhor, se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra para te fortalecer. O Espírito Santo está na terra para te ajudar. O Espírito Santo está na terra para te dar direção. O Espírito Santo está na terra para te selar, aleluia, porque aquele que é selado com o Espírito Santo pertence ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui, meus irmãos, o versículo de Mateus capítulo 25. As 10 virgens estão no salão, estão esperando o noivo, mas a Bíblia diz que 5 estava preparada e 5 estava despercebida. E a Bíblia diz que as prudentes, elas levaram o azeite com sobra, e as outras, aleluia, só levaram, aleluia, o que estava na vasilha, só levaram os que estavam com ela. Elas não se prepararam, aleluia, que quando o azeite terminasse, ela tesse azeite de sobra. Não, irmão, elas não se prepararam. As loucas, aleluia, elas ficaram despercebidas. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que elas caíram no sono profundo. Elas adormeceram dentro da casa. E o texto diz, aleluia, que quando ela acorda, ela diz, aleluia, para as prudentes: acabaram o nosso azeite. Acabaram o nosso azeite, não tem mais. E uma vai olhar e vai dizer: nos empresta o teu pouco do teu azeite, para que não venha faltar mais para nós. O nosso azeite é acabado. Mas as prudentes responderam: não, eu não posso emprestar, não posso dar.
Eu não posso vender o meu azeite, porque eu estou esperando o noivo vir. E se acabar o meu azeite, eu não vou ver o noivo entrando, aleluia. Então elas disseram não para as nécias, elas disseram não para aquelas virgens, dizendo, aleluia, que não podia emprestar, que não podia dar do seu azeite. Mas ela vai dar uma opinião, vai lá fora comprar azeite. E assim fizeram as loucas. Elas estavam despreparadas, elas estavam despercebidas, aleluia. E quando ela sai do salão, ela sai para o lado de fora. A Bíblia diz, meus irmãos, quem estava dentro do salão ouviu a voz do noivo. E a voz do noivo foi essa: aí vem o noivo, aí vem o Rei da Glória, aí vem o Salvador, que se chama Jesus Cristo, que deu a vida por nós no Calvário, para nos lavar, nos purificar, para nos arrancar do pecado, aleluia. Então elas ouviram a voz de Jesus entrando dentro do salão. E quando elas entraram, quem fechou a porta foi o próprio noivo. O noivo fecha a porta. Passando as horas, quem bate na porta são as 5 loucas que saíram para comprar azeite. E batendo na porta começaram a gritar, começaram a clamar, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. Mas a porta já estava fechada, irmão. A porta não podia mais se abrir, porque está escrito, aleluia, que no livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, que ele está à porta e bate. E aquele que abre a porta para ele, ele entra, ele faz morada, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que quando nós abrimos a porta para ele, ele entra, ele faz morada dentro de nós. Então as virgens começaram a bater. Elas estavam do lado de fora e elas estavam clamando, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, abre a porta para nós. Mas o dono da casa estava dizendo: não vos conheço, aleluia. E elas começavam a continuar batendo: abre a porta para nós, Senhor. Nós estávamos aí do lado de dentro, nós fomos comprar um pouco de azeite, Senhor, e agora nós estamos do lado de fora, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus não podia mais abrir a porta, irmão, porque a oportunidade é agora. Ele tem deixado a porta para você, a porta para você entrar, aleluia, e cear com ele. Hoje quem está batendo na porta é Jesus, mas amanhã quem pode bater é você, para entrar para o lado de dentro, como aquelas 5 virgens loucas que saíram de dentro da casa para comprar azeite. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, João vai ver uma das visões mais maravilhosas. João vai ver aquele que está sentado no trono. João vai ver um anjo, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Esse anjo está segurando uma chave.
Louvado seja o nome do nosso Senhor. E o anjo brada no céu, dizendo: eu tenho a chave de Davi. E aquele que abre, ele não pode fechar, mas aquele fecha, ninguém pode abrir. Aleluia. Somente Jesus podia abrir a porta para aquelas mulheres que estavam do lado de fora, meu irmão. Mas não havia mais oportunidade. A oportunidade Deus está dando. E muitos estão brincando, aleluia. Muitos estão despercebidos e não estão querendo entrar na porta da salvação. Esta porta é Jesus, meu amigo. A porta da salvação é Jesus Cristo. João capítulo 10, o verso 9. E ele é a porta das ovelhas, e aquele que entra por essa porta será salvo. E aquele que entra por essa porta achará pastagem. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus vai visitar a terra, irmão. A terra estava contaminada. A terra estava cheia de pecado. Era homem com homem, mulher com mulher. Ele estava na maior saboceira, vivendo no pecado e cada vez mais distanciando da presença de Deus. Deus vai chamar um homem que se chama Noé. Deus vai aparecer a Noé, dizendo: Noé, Noé, eu tenho visto o povo na terra. O mal tem se multiplicado na terra, Noé. E por causa do pecado que tem se multiplicado cada vez mais, Noé, e tem chegado até minha narina como cheiro de podridão, porque o pecado fede, irmão. O pecado é fedorento. O pecado, aleluia, não presta, irmão. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É por isso que ele diz que o salário do pecado é a morte, porque o pecado fede, irmão. E o pecado estava fedendo. Chegou a narina de Deus, e Deus de lá do céu fala com Noé: Noé, agora construa uma arca. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deu toda a instrução, aleluia, para que Noé viesse construir a arca. E Deus falou mais para Noé: Noé, vou mandar o dilúvio para destruir este povo perverso, para destruir este povo mau. Noé vai construir a arca. E quando Noé está construindo, o povo da cidade, aleluia, vai se reunir e vão zombar de Noé. Vão tentar conversar com Noé e perguntando: Noé, o que é isso que tu está construindo? Parece um barco. Tu está construindo um barco gigante, Noé, para quê? E Noé ali aproveitou para pregar a palavra para aquele povo, dizendo: te arrepende dos teus pecados, te arrepende da tua iniquidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus, ele falou comigo e disse que vai destruir a humanidade, que vai destruir essa terra e tudo que está nela, aleluia. Deus vai varrer todo o mal, Deus vai varrer todo o pecado. E Deus ainda falou para
para mim, aleluia, que vai ser com água. Vai vir um dilúvio e vai varrer essa sujeira, vai varrer este pecado que está fedendo diante de Deus. O povo, ouvindo isso, começaram a zombar. O povo, ouvindo essas mensagens, começaram a zombar, dizendo: como Noé, nós estamos aqui em geração, e nós conseguimos viver somente com a brisa. E essa brisa, aleluia, quando ela cai no orvalho, ela molha o suficiente para que os frutos da terra venham a dar. O sereno que dá a Noé é o suficiente para molhar a terra. E nunca choveu, e já está em geração em geração. E talvez eles falando desde a geração do meu avô que não chove, Noé. A última vez, Noé, eu estava olhando para a colina e vi uma dessas brisas que desce sobre o orvalho e molha para dar os frutos da terra. Rapidamente eu olhei, Noé, eu vi uma brisa muito grande, e aquela brisa mostrava que ia chover, mas não choveu, Noé. Até hoje não vi mais esta brisa. Até hoje, Noé, não vi mais este acontecimento. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E eles começavam a zombar de Noé. Noé, nunca choveu. Como é que tu vem dizer que vai chover? E Noé continuou pregando: te arrepende dos teus pecados, te arrepende da tua iniquidade. Era homem com homem, irmão. Era criança com criança, mulher com mulher. Aleluia, o negócio estava multiplicado. Toda a terra estava cheio deste pecado. Estava cheio da prostituição. Estava cheio de maldade. Era homem matando criança. Era homem matando os outros, aleluia, por causa de ganância. O negócio estava horrível. E chegou como cheiro, aleluia, sobre as narigas de Deus, aleluia, como um fedor fedorento, a prática que as pessoas estavam praticando. Ele zombava e Noé pregava. E Noé passou 100 anos pregando e falando para o povo se arrepender. E quando Noé termina de fabricar a arca de Deus, a Bíblia diz que Deus vai dar ordem para os animais entrar dentro da arca, e cada um entra conforme Deus tem ordenado. E cada par, cada casal vai entrar dentro da arca, aleluia. O que eu achei interessante, que Deus falou com o homem durante 100 anos e não deu ouvido à sua voz. E Deus falou uma vez só com os animais, e os animais, aleluia, ouviram e responderam. Agora os animais vão entrar dentro da arca. Agora Deus vai dar ordem para que Noé chame toda a sua família e entra dentro da arca. E Deus vai dar ordem para Noé. Noé, fecha a porta por lado de dentro, porque quem vai fechar do lado de fora sou eu. Noé fecha a porta do lado de dentro, e o anjo desce do céu e sela aquela porta da arca.
e começou a chover. O dilúvio começou a acontecer. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que conforme ia chovendo, a água ia aparecendo. Conforme ia chovendo, a água ia se aumentando. Agora o povo, aleluia, começou a ficar preocupado com aquela situação, que aquela água estava subindo, aleluia, o mais rápido possível. Conforme passava as horas, a chuva ficava mais forte, irmão. E a Bíblia diz, aleluia, que o povo vai se reunir diante da porta da Arca da Aliança e vai dizer: Noé, agora estão clamando, dizendo: Noé, abre a porta para nós, porque agora, Noé, nós acreditamos na tua pregação. Agora nós acreditamos, Noé, na palavra da salvação. Agora nós acreditamos, Noé, na palavra de Deus. Abre a porta para nós, Noé. Mas Noé gritava do lado de dentro, dizendo: eu não posso abrir, porque a porta está selada. Quem fechou foi o próprio Senhor, e quem pode abrir somente Ele. Deus está dando oportunidade para você entrar na arca, irmão. A arca ainda está com a porta aberta. Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio, aleluia, ele venha se arrepender dos seus caminhos. Que o ímpio venha se arrepender dos seus pecados, aleluia. Abre a porta, Noé, para nós. Mas a porta não podia mais ser aberta, porque quando Deus fecha, ninguém pode abrir. Deus está dando oportunidade para você, oportunidade para que você venha se arrepender, aleluia. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio venha se converter dos seus maus caminhos, aleluia. Que no livro de Mateus capítulo 13 e o verso 47, Jesus vai contar outra palavra para os discípulos, dizendo, aleluia, a palavra da rede, o homem que joga uma rede no mar. A Bíblia diz, aleluia, que o certo homem, aleluia, ele sai para pescar, irmão, e lançando a sua rede no mar, aleluia, ele puxa muita quantidade de peixe, muita quantidade vem na sua rede. A Bíblia diz que ele se senta na praia e ali começa a separar os bons, ali começa a separar os ruins, coloca os bons no cesto e o ruim ele joga fora. O texto diz, aleluia, nesta palavra lá, que será semelhante quando vier o Senhor. Os anjos irá separar o que é dele e o que não é dele, aleluia. O que é do Senhor, aleluia. O Senhor vai dizer: entra para o gozo celestial, entra para o gozo celestial que está preparado desde a fundação do mundo, aleluia. Deus está te alertando, aleluia.
Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque quando Ele vier, Ele vai separar o seu povo, Ele vai separar, irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E quando tiver separado, o versículo de Mateus capítulo 25, verso 46. E estes vão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Aleluia. Depois da separação, Deus vai separar o justo do ímpio. Deus vai separar o que serve e o que não serve. Eu quero te alertar nesta noite, irmão. Se prepara para que quando o Senhor vier, Ele venha te encontrar pronto, aleluia, com as suas lamparinas acesas. Ele venha te encontrar como servo